Eu assisti num vídeo esses dias em que a pessoa dizia assim: como Davi, segundo a Bíblia, diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, não cuidou bem da sua família. E ele baseou-se num texto alegando que Davi tinha bloqueios mental. Heresia pura. Olha o texto que ele usou, eu vou ler para vocês. 1 Samuel capítulo 16, quando Deus enviou Samuel a Jessé, pois Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e Samuel ungiria Davi como rei de Israel. Versículo 11. Antes de eu ler o versículo 11, o pai de Davi mostrou para Samuel todos os seus filhos. E Deus não escolheu nenhum deles. E no versículo 11 diz o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele se baseou nesse texto aqui, dizendo que Davi não tinha contato com seu pai, não tinha comunhão com seu pai. Então ele tinha um bloqueio, é contra a heresia, gente. Tinha um bloqueio mental e não conseguiu governar bem a sua família, porque ele estava apacentando as ovelhas do pai. Então ele não tinha contato, não tinha diálogo com o pai. Agora vamos ver o que aconteceu com a família de Davi. Davi se tornou rei de Israel e num dia ele comete adultério com Betseba. No dia que ele ficou, os reis iam para a guerra. Nesse dia ele ficou em casa. Aí ele viu uma mulher tomando banho, como ele era rei, mandou chamar a mulher, se deitou com ela e a mulher ficou grávida. E aí ele mandou o seu marido, o marido de Betseba, voltar da guerra para que ela se deitasse com o seu marido e para que esse filho aparentasse ser dele. Mas ele voltou da guerra e não se deitou com a sua mulher. Então o que Davi fez? Mandou uma carta através do próprio marido de Betseba, que era Urias, para que ele colocasse Urias na frente da batalha e fosse morto. Aí não havia desculpa. Aí Davi possuía a mulher como sua esposa novamente e estava tudo encoberto. Foi acontecer. Urias foi morto na frente de guerra. Quando veio a notícia, Davi tomou Betseba como esposa para tentar encobrir. Só que de Deus ninguém esconde nada. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Olha o que diz lá em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, presta atenção nesse texto. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. O que aconteceu com a família de Davi foi consequência do seu pecado. Para de inventar historinha de bloqueio mental, querer vender curso. E você que ouve essas coisas, confira tudo aqui, ó, na Bíblia. Não caia nessas ideias. Ai, Davi teve um bloqueio mental, por isso que a sua família foi um fracasso. Não tem nada a ver. Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim. Se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado e
foi chamado do homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu da sua família foi consequência do seu pecado. Jamais apartará a espada da sua casa. Por isso que morreu um filho, depois morreu outro, o outro filho matou o outro, o soldado matou o filho de Davi, e assim por diante. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Elias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Então, o pecado foi a causa do fracasso da família de Davi. Não o bloqueio mental, como diz o vídeo que eu assisti. Não caia nessa. Seja inteligente. Leia a palavra de Deus e fique esperto. Para terminar, lá em Gênesis, capítulo 4, diz assim. Capítulo 4, versículo 7. Se procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia se procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domine o pecado, e você será vencedor. Deus te abençoe.